Fala pessoal, GM Evandro aqui e hoje rolou a terceira partida do match pelo Campeonato Mundial entre Calci e Nepomniachtchi. E nessa terceira partida, apesar de não ter tido assim tantas emoções como as torcidas dos dois jogadores esperam, uma coisa que me impressiona aqui fazendo a análise de todas essas partidas é o nível de preparação de aberturas dos dois jogadores. É realmente um absurdo assim, até que ponto pode chegar a preparação deles, né? E eu quero compartilhar isso com você nas análises aqui, te mostrar tudo que eu analisei aqui, não só na fase da abertura, mas em toda a partida, para que você entenda aí lance a lance o que rolou na partida de hoje, beleza? Bom, então bora lá, bora começar as análises. Pessoal, então é o seguinte, nessa terceira partida aqui do match, o Nepomniachtchi ele tava de brancas, né? Então, como eu falei na última análise aqui, eles vão sempre invertendo, então o Nepo de brancas contra o Calcin. E ele segue fiel aqui com o lance 1 E4. É realmente assim a especialidade do Nepo, né? É o lance que ele mais joga. Como eu disse, ele costuma variar entre a jogar E4 e às vezes jogar uma inglesa, talvez. Se ele não conseguir tirar nada aí nas próximas partidas jogando E4, talvez ele tente uma inglesa em algum momento, mas ele é bem fiel mesmo ao repertório de E4, né? Então o Calcin seguiu com E5, na primeira partida deu certo, então ele manteve aqui E5, cavalo F3, cavalo C6, e agora o Nepomniachtchi faz bispo B5, novamente levando para as posições da Ruy Lopes. Aqui ele deu um tempo, né, na partida, assim, ele parou um tempinho, ficou pensando aqui depois de cavalo C6, só para passar a mensagem para o Calcin que de repente ele pode jogar alguma outra coisa. Pode ser que ele jogue uma italiana, né? Então eu até fiquei na dúvida se ele ia de repente jogar uma italiana, porque o Nepo também tem muitas partidas jogando com bispo C4, né? Mas ele manteve bispo B5. Mas o Calcin já tem que ficar ligado aí que pode rolar alguma outra abertura na próxima partida que o Nepo for de brancas, né? Uma italiana ou até mesmo uma escocesa, né? Mas foi de bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, B5, bispo B3 e agora roque. Então o Calcin segue fiel aqui às posições da Ruy Lopes com bispo E7, querendo jogar o ataque Marshall. Na primeira partida do match, o Nepo ele jogou com H3, que é uma das variantes anti-Marshall, porque o lance C3 ele permite o gambito Marshall com D5, né? Que hoje em dia é bem raro alguém entrar nesse gambito Marshall, porque as posições já foram analisadas assim a exaustão, assim, até lá na frente, as posições muito analisadas. Então o pessoal costuma preferir as linhas de anti-Marshall. Então o Nepo tentou H3, só que o Calcin ele teve uma ideia bem interessante que foi o cavalo A5 na primeira partida, e agora ele testou o lance A4, que é uma outra alternativa anti-Marshall, para evitar essas linhas com D5, né? Então, A4, a ideia é criar algumas fraquezas aqui na ala da dama. Então, depois do lance A4 já ameaça a toma B5, porque existe aqui essa cravada, né? Então, as pretas precisam fazer alguma coisa. Se faz, por exemplo, um lance como torre B8, que é possível nessa posição, dá para jogar a B5, a B5, e agora o branco ele tem o controle da coluna A, né? E de repente pode seguir aqui com C3. É uma ideia, inclusive nesse tipo de posição o preto novamente pode tentar as posições com D5, tentar aqui as posições do ataque Marshall. Depois de A4, um lance também que é muito jogado é o lance B4, né, que apesar de enfraquecer aqui a casa C4, que muitas vezes o branco vai usar para colocar uma peça, colocar um cavalo aqui em C4, o preto ele ganha um pouco de espaço aqui na ala da dama, fazendo B4. Esse é o lance mais popular, inclusive. E aqui, depois de A4, vem o lance da partida, que foi o lance bispo B7. Então essas aqui são as opções principais das pretas
contra essa variante de A4, né? Que no geral é uma variante assim mais posicional, né? Então o Magnus fez aqui bispo B7. Aqui trocar em B5 não faz tanto sentido assim, né? Porque o branco não ganha nada com essas trocas. Então aqui o Nepo ele faz D3, né? Que é um lance bem comum aqui da Ruy Lopes fazer o lance D3. Ele quer desenvolver o cavalo de B1 para D2 em muitas posições. Seguiu aqui com D6 e agora cavalo de BD2. Bom, cavalo de BD2 é geralmente a casa do cavalo mesmo nas posições da Ruy Lopes. Ele pode passar esse cavalo para F1 e para G3 ou para F1 e para E3. É uma manobra bem típica. E aqui nesse momento, como você já viu, você que está acompanhando aí as análises do match, as duas primeiras partidas, o Carlsen ele está seguindo essa abordagem de entrar nessas variantes principais, mas em um determinado momento ele faz um lance que é pouco usual, assim. Ele tenta desviar logo das variantes principais e deu muito certo nas duas primeiras partidas, né? Primeiro aquele cavalo A5, a ideia do cavalo A5, depois na Catalã, a ideia de jogar o cavalo E5 rápido ali também. E o Magnus ele segue nessa partida com a mesma abordagem. Então assim, pelo jeito ele vai seguir assim até o final do match, né? Então o Nepo sempre vai ter que ficar desviando das balas ali do Magnus, porque o Magnus vai sempre tentar jogar alguma variante assim pouco explorada, né? Justamente para fugir de uma super preparação ali da equipe do Nepo, né? E aí nesse momento o Carlsen ele fez um lance torre 8, que não é assim tão jogado se comparado com as outras variantes, né? Por exemplo, o cavalo A5 é um lance muito jogado, tem mais de 800 partidas nessa posição, depois de cavalo A5, bispo A2 e C5, é uma posição bastante teórica essa daqui. Cavalo D7 também é um lance que é bem popular hoje em dia, com as ideias de jogar cavalo C5 e assim já forçar aqui alguma decisão das brancas, se o branco vai tomar em B5 ou não, se vai jogar C3, o que o branco vai fazer. Ou até mesmo dama D7, que é uma manobra que o Magnus, inclusive, tem várias partidas com essa manobra, que é jogar um dama D7 para cavalo D8 e cavalo E6, tentar melhorar esse cavalo. Mas aqui ele faz torre 8. Bom, e torre 8 já não é um lance assim tão comum nessa posição, mas é uma manobra típica da Ruy Lopes, né? Na Ruy Lopes é bem típico jogar um torre 8 para H6, bispo F8, e aí o bispo participa ali da defesa da ala do rei, e a torre em E8 ela defende muito bem o peão de E5, o que possibilita que o preto jogar a ruptura D5. Muitas vezes o preto ele vai buscar essa ruptura aqui para conseguir criar contra-jogo. Então assim, diferente das outras duas partidas, que o Carlsen fez ali lances pouco usuais ali, né? Quase novidades assim nas posições, aqui, apesar de ser um lance pouco explorado, é uma ideia comum na Ruy Lopes. Então assim, o Nepo ele não tem tantos problemas assim para resolver, né? Porque na outra posição igual da Catalã, era uma posição muito tensa de jogar, né? Aqui não, aqui ele tem vários lances que são naturais, né? Como o lance cavalo F1 que ele fez na partida, é um lance muito natural da Ruy Lopes. Então seguiu H6, e aí nesse momento, depois de H6, o Nepo faz bispo D2. E aí o interessante é o seguinte, que no caso do torre 8 feito pelo Magnus, mesmo tendo bem poucas partidas, o Nepo ele já estava preparado para esse lance. Então assim, até na entrevista ali depois da partida, o Nepo falou que assim, basicamente ele tá tendo que preparar contra todas as possibilidades na abertura, porque o Magnus tá jogando esses lances diferentes assim, né? Então bispo D2 é um lance que já foi jogado inclusive pelo Kasparov, né? Teve uma partida do Kasparov que ele jogou com bispo D2, né? Grishuk também jogou esse lance, esse bispo D2, então claramente quando ele faz esse bispo D2, quer dizer que ele está preparado, né? Porque não é um lance comum de fazer aqui nessas posições, né? Jogar um bispo D2. Tem outros lances que são bem mais naturais, né? Como C3, cavalo G3. Qual que é a ideia desse lance, esse bispo D2? Que parece um lance estranho aqui à primeira vista, né? A ideia de jogar o bispo D2 é que agora o bispo ele controla a casa A5, não tem essas ideias de cavalo A5, e o branco ele está querendo fazer C4.
Então, o branco ele tá querendo criar fraquezas na ala da dama aqui das pretas. E é uma ideia bem interessante essa daqui. Até acontece em algumas posições de Ruy Lopes jogar esse bispo D2. Mas claramente o Nepo ele estava por dentro da posição, porque assim nos próximos lances ele foi jogando rápido e também ele foi encontrando sempre o primeiro lance da máquina, né? Então ele estava bem confiante nesse momento depois do lance bispo D2, né? Então jogou aqui bispo F8, que é normal, cavalo E3. Ele poderia jogar o C4 direto até, por exemplo, C4, B4 e entrar numa posição como essa, depois de A5. Só que aqui o cavalo E3 é um pouco mais flexível, porque depois de cavalo E3, o Calcin ele tenta melhorar esse cavalo de C6, jogando cavalo E7, que agora ele tem a possibilidade de jogar C5, passar o cavalo para G6 às vezes, e agora sim o Nepo faz C4. A diferença é que o preto ele não pode mais jogar com B4. As pretas vão ter que tomar em C4. E é esse tipo de posição que o branco quer. Inclusive aqui na partida, o Nepo ele tinha uma possibilidade bem interessante, que era mais a cara dele. Aí podia surgir o caos aqui no tabuleiro, fazendo o lance G4. Né? É uma das primeiras sugestões ali do computador. O G4, por exemplo, cavalo H7 H4... Dama D7, G5. E de repente a posição virou um caos aqui, né? Não dá pra nem entender o que tá acontecendo aqui nessa posição. É uma posição que vai ser muito difícil de jogar para os dois lados aqui. Só que aí acontece o seguinte, né? O C4 é um lance muito mais sólido, é muito mais posicional. Então o Nepo ele não quis entrar numa posição arriscada como essa nesse momento. Ainda tá na terceira partida do match. E também tem um outro ponto, né? Se o Calcin ele tá entrando nessa posição, quer dizer que ele tá muito bem preparado nisso, né? Ele já viu essas posições antes aqui, não tem nada de novo para ele, então muito provavelmente o Calcin estava preparado para enfrentar um lance como esse, enfrentar esse G4. E eu imagino que é justamente esse tipo de posição que o Magnus queria, né? Ele jogou ali de uma maneira um pouco provocativa até, mas aquela posição que surge ali, os dois têm chances de vencer a partida, né? Só que o Nepo ele foi para uma abordagem mais posicional. Acho que por enquanto o Nepo ele tá se segurando ali, né? O Nepo que é um jogador bem agressivo, mas por enquanto ele tá indo mais na boa, porque é início do match, não tem porquê ele se arriscar tanto assim nesse momento, né? E nessa variante aqui, depois de tomar em C4, cavalo C4, o branco ele tá conservando aqui uma pequena vantagem. Dá a impressão que o branco ele tá pressionando, né? Porque podem surgir umas fraquezas na ala da dama. Já tá ameaçando, por exemplo, o lance cavalo A5. Então aqui veio o cavalo C6 para evitar o cavalo A5 e também poderia até ter ideias de sacrificar em E5 em algumas posições. Né? Por exemplo, aqui depois de um torre B8 dá para imaginar ideias como essa, né? Um cavalo toma E5, D por E5, cavalo por E5 e já está ameaçando tomar em F7. O preto provavelmente teria que devolver a peça fazendo aqui cavalo de ED5. Mas o Calcin ele já evita isso, fazendo cavalo C6 e agora a torre C1. E aqui o branco ele tá pressionando mesmo, né? Tá ameaçando o cavalo A5, por exemplo. Se, por exemplo, faz um lance como torre B8, cavalo A5, bispo A5, tem uma pressão chata aqui em cima do peão de C7, né? Esse peão aqui acaba sendo uma fraqueza aqui que o preto tem que se preocupar sempre, né? Só que depois de 2C1, o Magnus faz A5, que aí ele evita de uma vez por todas essas ideias de jogar cavalo A5. Esse aqui é um lance que, na realidade, é um lance feio, né? Porque o que acontece? O peão aqui, ele fica fraco, né? Ele tem que ser defendido pelo cavalo de C6, a torre de A8, e aí as peças das pretas ficam passivas defendendo aqui esse peão. E o branco tem ideias de bispo C3 e dama D2 para atacar o peão de A5. Então é um lance feio, só que assim, como aconteceu na partida, não é tão fácil assim de explorar, né? Até os dois depois falando sobre a partida, o Magnus falou sobre isso, né? Que fez uns lances meio feios na partida, mas que assim, vendo num ponto de vista mais concreto, é difícil de explorar, né? O Nepo ele fez o bispo C3, que tem essa ideia de jogar dama D2,
E agora um lance aqui de quem entende mesmo a posição, né? Porque se a gente reparar aqui, o bispo de B7 ele não está jogando. Esse bispo ele está sendo bloqueado aqui por essa estrutura com os peões em D3 e E4. Então, o que as pretas precisam fazer é resolver o problema desse bispo de B7. E basicamente o preto tem duas formas de resolver o problema desse bispo. Uma é fazendo a ruptura D5, então preparando aqui para fazer essa ruptura, para tentar abrir a posição e colocar esse bispo para jogar. Só que não tá fácil de fazer isso, porque na maioria das posições quando faz D5 tá caindo o peão de E5. E a outra forma é jogar aqui bispo C8, com a ideia de fazer o lance bispo E6, e daí o bispo ele já fica muito bem colocado aqui em E6, preparando o D5 também e lutando contra o bispo de B7. Então esse é um lance fino aqui do Carlsen, bispo C8, melhorando aqui essa peça que estava mal colocada lá em B7. Então o Nepo faz D4, que faz todo sentido aqui abrir o centro. E por D4, cavalo D4, cavalo D4, dama D4. E chega justo aqui o bispo E6 do Carlsen, porque essa posição parece que vai ficar muito perigosa aqui para as pretas. Que o branco está muito ativo, o peão de A5 é um problema também. Só que o bispo E6 ele chega justo na posição. Porque, por exemplo, se jogar agora cavalo por A5, dá para jogar bispo B3, cavalo B3. E nessa posição aqui, na realidade, aqui depois de bispo E6, se jogar o cavalo por A5, tem que jogar um C5 intermediário nesse momento, né? Porque se jogar bispo B3, cavalo B3, C5 agora, dama C4, a dama ela tá defendendo o peão de A4. Mas aqui, depois de cavalo A5, pode jogar C5 primeiro. E aqui nesse momento, quando voltar, por exemplo, a dama para D1, bispo toma B3. E agora tá caindo o peão de E4. Essa aqui é a diferença, né? Tá caindo o peão de E4 aqui. Se cavalo B3, cavalo por E4, ou se dama B3, cavalo por E4. E se, por exemplo, tirar a dama para outra casa, tipo dama D2, de novo bispo B3, tá caindo E4, tá caindo A4 também. Então o detalhe é esse, né? Bispo E6, cavalo A5, C5 agora é o lance na posição. E aqui nesse momento, depois que jogou o bispo E6, o Nepo ele passou um bom tempo refletindo aqui do que fazer. Foi um momento que ele gastou mais tempo, porque é um momento muito crítico mesmo. Porque se não pode tomar aqui esse peão de A5, o preto está jogando D5 no próximo lance. E agora, né? Como parar essa ameaça aqui de D5? Por isso que o Nepo ele passou muito tempo e ele não conseguiu encontrar assim, uma ideia que realmente colocasse problemas aqui para as pretas, né? Aqui, dama D3 é a sugestão do computador, jogar um dama D3 aqui, para quando D5 ter bispo por F6. Por exemplo, dama F6, toma em D5, bispo F5, dama F3 e agora bispo B4. Mas essa posição, o preto ele sacrificou um peão e o preto ele tem muita compensação, né? Que as peças estão muito ativas, o par de bispos também jogando. Mas talvez fosse uma possibilidade aqui para o Nepo, né? Jogar com esse peão a mais e tentar de alguma forma conter aí o par de bispos, né? Na partida ele jogou H3 e aí o Magnus ele poderia até fazer o D5 direto, só que ele preferiu jogar com C6. Que mantém mais possibilidades aqui e ele prepara o D5, que pode chegar ainda melhor. Então o Nepo fez bispo C2 agora e chega a ruptura D5 do Magnus. Então, assim, apesar do branco ter conquistado ali uma iniciativa na abertura, né? O Nepo ele estava muito bem preparado nessa partida também, conseguiu pressionar um pouco ali o Magnus, só que o Magnus com precisão ele conseguiu resolver os problemas aqui da abertura. E no momento que chega aqui o lance D5, o branco já não tem mais problemas na posição. Porque, por exemplo, se jogar agora E por D5, então cavalo por D5, e aí o preto ele já está bem ativo aqui, tem a casa B4, já está tocando no bispo de C3 também. Então o Nepo fez E5, tomou em C4, dama D8, torre D8, e aqui vai surgir uma série de simplificações na partida. Tomou em F6, bispo B4, toma em G7,
bispo C3, BC3 e agora rei por G7. E aqui já simplificou bastante a posição. Num primeiro momento parecia até que o branco poderia ter algo assim nesse final, né? Porque o branco ele tem uma melhor estrutura de peões, mas por outro lado o preto ele está muito ativo, o rei já está melhor, as torres nas colunas abertas. E tem esse peão em A4, numa casa branca, que pode ser um problema também. Então é muito difícil do branco conseguir coordenar as peças aqui a tempo de tentar explorar, por exemplo, uma melhor estrutura, né? Então o final aqui ele está bastante equilibrado. Jogou rei por G7, seguiu rei F1, torre B8. Né? O preto está muito ativo, já ameaça invadir a sétima, né? Jogando torre B2 ou torre D2. Então aqui o Nepo faz torre B1, rei F6, torre B8, torre B8, torre B1, torre B1, bispo B1. E agora entra num final de bispos, né? Um final de bispos de mesma cor, que é um final onde é muito difícil qualquer um dos lados tentar algo. Porque o rei preto está muito ativo, ele já está chegando aqui com o rei E5, e principalmente porque o branco tem esse peão aqui em A4, em casa branca. Então assim, quando você está num final de bispos, você tem que tentar colocar os peões na casa de cor oposta ao seu bispo. Então, por exemplo, se esse peão, na verdade, ele tivesse numa casa preta, tivesse aqui em A3, então o branco teria muito mais chances aqui de tentar algo nesse final, né? Porque aí o preto está com os peões dobrados em casas brancas, o branco ele pode melhorar o rei e expandindo aqui o 3 contra 2. Aí sim, aí é outra história. Mas nesse caso aqui, o branco ele tem esse 3 contra 2, o preto tá com os peões dobrados, só que o branco não vai conseguir evoluir por conta desse peão aqui em A4. Então seguiu rei E2, F5, bispo C2, F4, bispo B1, C5, bispo C2, bispo D7, você vê que o branco nem tem como melhorar aqui a posição. F3, rei F6. E aqui H4 importante, né? Porque chega um ponto aqui que de repente se o branco jogar muito passivo aqui também, não prestar atenção no que o adversário está querendo fazer, o preto tá vindo com rei G5, rei H4, rei G3, ainda assim não vai ganhar essa posição. O branco teria que ajudar muito aqui para o preto conseguir alguma coisa. Mas o Nepo já faz aqui H4, que evita qualquer entrada aqui das pretas. Seguiu então rei E5, rei F2, rei F6, rei E2. Bom, e aqui repetiu lances e a partida ela terminou em empate, né? Então, assim, é uma partida muito limpa, assim, uma partida muito bem jogada pelos dois jogadores, né? O Nepo ele até conquistou ali uma certa vantagem ali na abertura, ele mandou muito bem. O Carlsen ele fez um lance ali que não é tão comum, o lance torre 8, o Nepo estava preparado para esse lance, conseguiu pressionar um pouco, só que o Carlsen jogando de uma forma bem precisa aqui, apesar de ter feito esse A5 feio aqui, ele jogou de uma forma bem precisa que conseguiu neutralizar qualquer iniciativa aqui das brancas, né? E daí quando chega o C6 e D5, o preto já resolveu todos os problemas, né? Mas assim, ó, essa questão da abertura é um negócio que está impressionando bastante, mas o Nepo não conseguiu ir muito além disso, né? De brancas aqui. E vamos ver o que vai acontecer agora na próxima partida, porque o Carlsen na segunda partida ele apresentou uma ideia muito perigosa, o Nepo conseguiu se virar bem ali, né? Até teve chances boas na partida, mas uma coisa a gente pode ter certeza, que nessa quarta partida do match, o Carlsen de brancas ele vai vir com alguma ideia nova e o Nepo que se prepare aí para essa partida, porque eu espero que tenha bastante jogo e que saia aí o primeiro resultado decisivo, né? Vamos ver o que acontece. Bom, então galera, vamos chegando ao final aqui de mais uma análise, eu espero que você tenha gostado aqui, aprendido com as análises também. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai rolar na quarta partida do match. Vamos encerrando por aqui então e até a próxima.